Essa semana eu tenho o comunhão lá em casa com a Raquel. O senhor me fez lembrar de um episódio contado num livro que eu apreciei muito, já está tão sujo, tanto que eu vou com a janela mais ampla. E o irmão conta o fato do leilão, ele ainda especulou apurar os fatos e tudo mais, do leilão. Gostaria de relembrar essa linda história, em poucas palavras aqui, mas antes, vamos abrir nossas Bíblias nessa carta da prisão, Paulo escreveu nos Efésios, capítulo 1. Vamos ler alguns versos. Eu gosto muito dessas expressões aqui do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, expressão gratuitamente, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A questão desse livro que aprecio as verdades ali registradas é que havia um pai, o seu filho, ele era viúvo, e esse pai gostava de colecionar quadros caríssimos, né? Quadros de grandes pintores. E aquele filho apreciava aquilo e ele aprendeu também, admirava. Então saíram os dois, o pai e o filho, né? Adquirindo lindos quadros, quadros de alto valor. E assim ele tinha uma boa coleção. E aí veio a Segunda Guerra, a Grande Guerra Mundial. Aquele filho alistou no exército e foi servir a sua pátria lá na guerra. E, em certo momento, ele carregava um companheiro de farda, ele foi alvejado. O pai, ao tomar conhecimento do fato, entristeceu bastante. Perderam o filho, aquele único filho que ele tinha. Ele já era viúvo. E no fim de ano, apareceu um jovem à casa desse pai, batendo lá e com um grande embrulho na mão. E foi conversar com aquele pai, e ao conversar, ele disse: Olha, eu sou o jovem que seu filho carregava quando ele foi alvejado. E contou algumas coisas pelo pai, e aquele pai se sentiu confortado com aquilo que ele ouvia. E, ao abrir aquele embrulho, ele havia pintado, que ele era um artista, o rosto, né? Um quadro com o rosto do filho. E o pai recebeu e procurou colocar aquele quadro, disse para ele que ia colocar aquele quadro em um lugar bem especial, em cima de uma lareira, segundo que é registrado ali. Mais tarde tomou conhecimento de tantos feitos que aquele filho lhe fazia
E aquele próprio rapaz comunicou a ele do amor que ele tinha para com o pai naquele trabalho que eles faziam, a coleção de quadros famosos. E à medida que o pai tomava conhecimento, ele foi sentindo consolado de ver os feitos do seu filho. E muito depois, falar que ele procurou, ajudou centenas de outros colegas de farra. E assim aquele pai foi consolado. Passasse o tempo, aquele pai também veio a falecer. E ele havia deixado no testamento para que os quadros, né, fossem leiloados. O título do ele colocaram o leilão. E chegou o dia do leilão, aquele quadro do filho foi colocado no lugar central e que deveria ser o primeiro a ser leiloado. Estava lá pessoas que tinham condição de comprar, de pagar pelo leilão, certamente. Mas aquele quadro no meio, ninguém estava interessado, não sabia de quem, não tinha importância para eles, não tinha valor nenhum para aquelas pessoas que ali estavam. Mas estava o quadro e até insistiam com o leiloeiro, não, passa para os outros logo, estavam interessados nos quadros famosos. Aquele não interessava para nenhum deles. Mas ele tinha que leiloar aquele primeiro. E um ancião, depois de algum tempo, ninguém dava valor nenhum, nenhuma expectativa, e eles achando ruim, aquele ancião disse assim, olha, eu tenho US$ 10, tudo que eu tenho. Aceita pelo quadro? A alegria tomou conta daquele ambiente, que ninguém estava interessado naquele quadro. E ele, quem dá mais, ninguém, dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido para aquele senhor. E ele pegou o quadro, estava lá apreciando, quando o leiloeiro faz a seguinte declaração: o leilão está encerrado. A revolta tomou conta da plateia inteira. Ah, mas por quê, né? E ele disse: olha, aquele que arrematasse esse quadro do filho ficaria com toda a coleção. Toda a coleção é daquele senhor. Irmãos, aquele senhor serviu na casa daquele pai por anos. Ele viu aquele menino crescer. Ele conviveu com aquele menino. E no seu coração ele declarava: seria tão bom que pudesse levar esse quadro, porque ele conhecia aquele menino. Então, não só levou o quadro da criança, como levou toda a coleção que o pai e o filho havia colecionado. A revolta foi geral, mas todos tiveram a mesma oportunidade. A pergunta que se faz para mim e para você é: Deus pintou um quadro lá no Calvário do seu filho amado. Ele declara para todos nós, temos conhecimento, eu sei que você sabe, eu creio até as crianças sabem, que quando Deus refere a Jesus, é interessante, ele diz: esse é meu filho. Nele eu tenho todo o meu prazer. Havia alegria, prazer. Quando ele viu seu filho obediência, fazendo aquilo que havia proposto para que ele fizesse. E mais à frente disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Irmão, irmãs, qual a avaliação que você dá a esse quadro que foi pintado lá no Calvário? Quanto você pode dar? Você o conhece o filho? Você tem apreciação por ele? Qual o valor? Aquele homem pagou US$ 10 e ficou com muitos quadros caríssimos. Ganhou bastante. Quanto você avalia esse quadro lá no Calvário? Qual valor você dá? Fico lembrando de provérbio: filho meu, dá-me o teu coração. Queridos irmãos, ele deu a sua vida. Como aquele jovem, ao levar um colega de farda para ser
atendido, perdeu a sua vida, mas o Senhor quis dar a sua vida por mim e por você. Voluntariamente ele fez isso. Ninguém obrigava. Ele deu a vida dele para que você e eu pudéssemos não só apreciar esse fato daquele quadro que foi imitado por mim e por você lá no Calvário, mas que pudesse dar o valor devido. Qual o valor você dá? Paulo usa a expressão, eu quis enfatizar, gratuitamente. Você crê? Você tem dado essa avaliação? Creio que estamos aqui porque temos entendido um pouco sobre essa realidade, do quanto o Senhor é valioso. E quero dizer para você, nele nós fomos feitos herdeiros de Deus. Você tem ideia da riqueza, da herança que está proposta para cada um de nós? Por mais que queiramos, a nossa mente não consegue alcançar. Aquele homem teve aqueles quadros. E você, nele, ao apreciar esse quadro maravilhoso, qual será a sua herança? Você pode dimensionar? Dessa maneira, irmãos, não quero prolongar. Vamos tomar do pão e do cálice, lembrando desse lindo quadro completo, que ainda que aos nossos olhos, de muitos, o quanto ele sofreu, mas por causa daquele quadro, o céu foi aberto para você e para mim. Qual o valor você dá? Que o Senhor nos abençoe. E que em nosso coração haja gratidão, alegria, sim, temor, mas uma profunda gratidão por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. A Ele, a nossa adoração. Pediria mais uma vez que desse um tempo os cânticos e tal, mas que pudéssemos, cada um, enquanto partimos o pão, né, você expressar ao Senhor a sua gratidão, a sua alegria de estarmos aqui. Muitos daqueles não deram valor nenhum para aquele quadro, porque eles não conheciam o Senhor, mas, graças ao Senhor, Ele abriu os nossos olhos, desvendou-nos esse mistério. Pois Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Senhor nos abençoe. É bem breve. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Marcos 16. Versículos 17 e 18. Marcos 16, versículos 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Na verdade, é um testemunho. Durante a semana, eu fico assim, Senhor, tu quer que eu partilhe alguma coisa no domingo com os irmãos? Então, hoje de manhã eu estava buscando o Senhor e aí aconteceu um evento não esperado, que foi o seguinte, mamãe, ela faz hoje algumas medicações e a gente costuma organizar elas nos horários para não confundir. E também porque às vezes é meu pai que dá, às vezes sou eu, às vezes é minha irmã, então para a gente saber se já foi dado ou não, fica mais fácil quando a gente separa, né? A gente olha lá, você está vazia porque já foi dado. Só que hoje pela manhã não tinha ainda sido porcionada essas medicações e deu a hora de mamãe tomar a medicação. Eu fui lá e dei e continuei lá. Aí passou um tempinho, eu falei assim, vou avisar meu pai, que normalmente é ele que dá essa medicação desse horário, vou avisar que eu já dei. Na hora que eu cheguei lá no quarto para avisar, papai falou, acabei de dar. Eu falei, meu Deus do céu, agora a mamãe tomou a dose dobrada. O que que eu vou fazer? Aí eu falei, não, mas eu estou no meu momento com o Senhor, eu não quero que nada atrapalhe isso. Mas ainda assim, eu
peguei a bula lá, fui ler eram os efeitos da superdosagem, né? Aí tinham várias, arritmia, e aí tinha uns em negrito que eram os piores. Era coma, morte e uma outra coisa que eu não estou lembrando aqui agora. Aí a gente fica com o negrito, né? Meu Deus, não pode, qual é o propósito do Senhor nisso? Senhor, e querendo voltar para o meu momento, mas ao mesmo tempo a cabeça pensando um monte de coisa. Aí tinha um telefone, assim, para maiores informações para ligar. Mas eu falei, não, agora eu vou no meu momento, não quero que nada atrapalhe. Mas o Senhor sabia como é que eu estava por dentro. E o Senhor me fez lembrar desse versículo. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Uma das coisas que estava na bula era a morte. Eram três coisas que estavam em negrita, não estou lembrando a terceira, mas a convulsão. Convulsões, coma e morte. Eu falei, pronto. Aí na hora que eu li isso aqui, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Tem um ditado, né? Eu acho que tem um fundo de verdade. A diferença entre a medicação e o veneno é a dose. Eu falei, santo Deus, agora já foi, né? Não adianta. Aí eu comecei a pensar, será que vai no hospital, vai no pronto-socorro, vai tomar soro? Vai ter que passar uma sonda? E mil coisas, né? Induzir o vômito é horrível. E aí fiquei naquela, aí o senhor me deu essa palavra, acalmou um tiquinho. E aí eu continuei lendo. Terminei meu momento com o Senhor, fui ligar para o 0800, tá? Aí caiu na toxicologia do João 23. Aí conversei, expliquei o que tinha acontecido. Ele me fez algumas perguntas. Ainda tinha essa outra coisa que eu falei, gente, será que esse horário está funcionando? Porque isso era, quando eu dei a medicação, era 5h15. Quando o papai deu, era 5 para 6. E eu fui ligar às 6h20. Eu falei, gente, será que esse horário está funcionando? Felizmente estava. Aí a pessoa que me atendeu, não sei se é farmacêutico, falou, não, ainda está na dose terapêutica, mas eu vou ver com o plantonista aqui, médico, para ver se está tudo ok. Aí ele conversou, falou, não, está dentro da dose terapêutica, não tem problema não. Essa é aquela descarga emocional, né? Mas eu pensei assim, aí eu tô assim, Senhor, mas qual foi o propósito do Senhor nisso? Por que o Senhor permitiu isso? E parecia que era coisa assim de minutos, talvez se eu tivesse ido um pouco antes falar com o papai, ele não tinha nada. Aí eu li um versículo um pouquinho acima. Deixa eu ver se no versículo 14, que é o contexto desse texto que a gente leu. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Falei, pronto, tá aqui. O propósito é a incredulidade e dureza de coração, porque quando o Senhor me fez lembrar esse versículo, se alguma coisa mortífera beber e não lhes fará mal, já era para eu ter descansado. Talvez nem precisava ligar, ou se eu ligasse ia ser só uma confirmação, mas eu ainda fiquei assim um pouquinho apreensiva. Então eu acredito que eu realmente, além do Senhor, como sempre, Ele tem um propósito em tudo. Graças a Deus não aconteceu nada. Mamãe dormiu tranquila. Eu estava serviu de lição, porque essa advertência ela é real. Não é só para os discípulos ali naquele momento, da incredulidade e dureza de coração. É uma constante. A gente precisa realmente voltar à palavra e estar apegado ao Senhor para isso não nos pegar de surpresa, né? E em Hebreus fala, né, que não aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, que pelo contrário, a gente possa estar sempre aproximando do Senhor, que Ele misericordiosamente sempre nos socorre. Era isso. Álvaro? Mudou a nível, pendurou isso aí. Você esqueceu. Vamos abrir em Colossenses. Eu quero só completar
o sentimento que eu recebi semana passada, depois que eu compartilhei, o irmão, eu preparei e eu não sabia, eu fiquei constrangido de ter compartilhado semana passada, porque eu pensei que ninguém houvesse preparado, né? Mas lá em Colossenses 1,15, está escrito assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí está falando do Senhor Jesus, né? Que ele possui essa posição, né? Ele é a imagem do Deus invisível e é o primogênito. Agora nós vamos lá para Hebreus. E o Espírito Santo traz uma nota tão especial nesse livro, que os irmãos sabem, o livro de Hebreus é escrito aos judeus que haviam crido no Senhor, que estavam ali em Jerusalém. Então, ele é cheio de conotações, né, de advertências, porque aquele povo ele viveu dentro de uma simbologia que todas elas projetavam a vinda do Messias, a vinda do Cristo. Então, nós sabemos que ali estão todas as figuras que são realmente de domínio do povo hebreu. Aquelas figuras são deles. Hoje existe aí no meio da cristandade essa aberração, desculpa a palavra, mas de tomar determinados símbolos que não pertencem à igreja, mas pertencem ao povo judeu. Né? E os irmãos lembram do sentimento que envolveu o coração do nosso Senhor quando ele fez referência a essa época de visitação, né? Essa época tão esperada e que foi tão obscura. Parece que nós vivemos também nos nossos dias assim, né? Nós esperamos o retorno do Senhor, mas tudo caminha de forma tão desorganizada, tão desordenada e tão obscura que nós realmente corremos o risco de realmente naufragarmos na fé. Então, existe aqui, por parte do Espírito Santo, o escritor de Hebreus, esse cuidado de nós nos atentarmos àquele que nos fala. E aquele que nos fala é Cristo. Ele deixa isso muito claro lá no capítulo 1 de Hebreus, que Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras. 1 e 2. E nos falou, e falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez o mundo. E nós conhecemos toda a história, né, irmãos, da criação, da queda, da violação dos princípios, né, do caos que isso se instalou no universo, não só aqui nesse universo que nós realmente caminhamos e vivemos, mas também no universo celestial. Nós realmente sabemos que foi desta maneira, que houve um caos que se instalou. E agora, quando nós chegamos lá em Hebreus, e ele vai falando, irmãos, de forma tão singular, porque ele fala que agora a vida que nós vivemos é pela fé. E ele fala, olha, mesmo lá atrás, quando esse povo conheceu toda a sua simbologia, né, eles viveram uma vida de fé. Onde não havia possibilidade, foi concedida a algumas mulheres a possibilidade. Né? Elas realmente estavam impossibilitadas. E eu fico assim impressionado de ver que quando o Senhor fez a anunciação a Isabel, o Senhor fez a anunciação dentro do Santíssimo. Zacarias teve a revelação ali. Era o dia da expiação. Era o dia em que se colocava o sangue sobre o propiciatório. E veio uma anunciação, então, de que haveria o precursor do Messias. E quando nós lemos Hebreus, nós
temos duas visões celestiais. De um lado, de dois montes. Você tem o Monte Sinai. Ali você tem o terror. Ali você tem o assombro. O povo fica assombrado. Eles não dão conta realmente de permanecer na presença do Senhor. Tamanha era o terror da revelação de Deus. E o escritor de Hebreus chega aqui no capítulo 12. Capítulo 12, versos 22. E ele faz a descrição aterradora do Monte Sinai. O povo estava assombrado. O Espírito Santo diz que eu estou aterrado e trêmulo, diz o escritor sagrado. Mas quando você chega aos versos 22, ele diz: tendes, porém, chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. A universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Irmãos, lá em Colossenses, está registrado que Cristo é o primogênito. Mas ele é o primeiro de muitos primogênitos. Ele arrolou toda a igreja nesse chamamento. E nesses dias o que nós mais precisamos é estarmos firmes no nosso chamamento. A posição a qual você foi colocado. E que você não seja profano como foi Esaú. Não abra mão da sua primogenitura. Não acredite que é dado aos santos fazermos ou agirmos de qualquer forma neste mundo, porque não é. Nós somos chamados para uma nova caminhada, para uma nova convivência. E ele descreve aqui que ali, de fato, está Deus, o juiz de todos. Mas ele está onde? Está na Assembleia. E ele diz assim, olha, tendes, porém, chegado ao Monte Sião, na cidade do Deus vivo, a universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, inscritos nos céus, tendes chegado a Deus. Isso. Irmãos, o julgamento ele vai se estabelecer. Ali está Deus, o juiz de todos. E quantas vezes na nossa caminhada, muitas vezes nós nos perdemos e achamos que nós temos direito de tocar determinadas coisas neste mundo, que elas não trarão efeitos contaminatórios, mas terão. Elas terão consequências. E uma vez executada essa consequência, irmãos, executado esse manuseio, só a graça do Senhor é que pode nos trazer de novo a visão das coisas celestiais. E ele diz assim, tende chegado a Deus de todo e aos espíritos os juntos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador da nova aliança. Olha aí, o grito da esperança, a graça do socorro, a misericórdia permanente do amor. Jesus, o mediador da nova aliança. Ele então se coloca em defesa do seu povo, da sua igreja, no meio dessa Assembleia Celestial. E ele fala ainda que está presente ali o sangue da aspersão. Esse sangue que foi e que é celebrado continuamente, semanalmente, continuamente pelos santos.
esse sangue, o nosso Senhor que derramou, pegou o sangue e adentrou aos céus. E esse sangue está lá como testemunho. Está Jesus, que é a certeza da nossa aliança, da aliança. Não é isso? E o sangue também está presente ali dizendo: o pecado foi perdoado. Mas o que é mais glorioso, irmãos, é que quando nós chegamos à descrição do Espírito Santo sobre o andar em fé, porque nós somos chamados para andar em fé, você para no versículo 11, que fala dos heróis da fé, aqueles que guardaram, aqueles que se guardaram, e a gente encontra ali Sansão. E Sansão, para mim, muitas vezes ele representa a mim mesmo, a minha pobreza, a minha fraqueza. Quando nós lemos a história de Sansão nos Juízes, nós deparamos com um comportamento. E muitas vezes a palavra de Deus, o Espírito Santo fala que ele não sabia, mas Deus tinha preparado aquilo daquela forma, daquele jeito. Mas quando você olha para Sansão, a Bíblia fala que quando ele revelou o segredo do seu poder, que o Espírito se foi. E ele, então, agora, ele é a força que gira o moinho daquele mundo tão adversário ao seu povo. Então, ele teve que pagar, ele teve que realmente saldar a dívida, até que os seus cabelos de novo crescessem e ele se oferecesse também como libação. E o Espírito Santo fala que aqui, ele fala, me faltará tempo para transcorrer e discorrer sobre assuntos tão sérios que envolveram o povo de Deus. Mas o mais sério de todos, eu creio que nós vivenciamos em nossa época. Nós, quando eu falo nós, eu falo da igreja, eu falo do povo de Deus. O povo de Deus vai caminhando tão displicentemente e acha que pode manusear e tocar em todas as coisas. E que se esquecem de que nós somos chamados para fora do mundo, para servirmos a um Deus vivo e santo. E que Deus não espera que a força da igreja seja para movimentar o moinho deste mundo. Não é. A força da igreja é para que nós, de fato, estejamos naquela posição para a qual o Senhor nos chamou. A posição de herdeiros celestiais, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Que Deus possa realmente nos abençoar. E a gente olha para a gente mesmo e você vivencia aquilo que foi fracasso. Algumas coisas, como diz o nosso irmão, disse há algum tempo atrás. Nós chegamos a uma idade que muitas coisas não fazem mais sentido. E essas coisas de não fazer sentido, às vezes eu toco com a minha família, vai falar, mas faz sentido isso? Quantos anos eu tenho? Porque nós somos um escadinho. Então, pensa bem. A Bíblia fala que eu vou ter 70 anos. Então, se eu contar daqui até lá, eu tenho 4 anos só. Se é passar daí, a palavra de Deus diz que é canseira e enfado. Pensa bem, irmãos. Eu tenho 4 anos daqui até a idade. E nós sabemos que nós precisamos muito da graça do Senhor para nós vivermos mesmo agradando e servindo ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração. Mas o que é glorioso e que a Bíblia não exclui santos é que haverá uma assembleia, mas uma assembleia dos primogênitos, daqueles que, pelo fogo e pela água, se conservaram
fiéis. E às vezes eu fico querendo tocar em alguns assuntos, mas eu não posso, porque eles são um trabalho da cruz de Deus na minha vida, então eu não posso. Mas eu sei que quando Deus toca, Ele toca realmente para nos chamar a atenção. Ele toca para nos trazer de novo para o caminho. Ele toca para ganhar a nossa atenção, o nosso fervor, a nossa dedicação, a nossa consagração. E que Deus possa realmente nos abençoar. E que diante de nós possamos sempre visualizar isso. Nós estamos num chamamento para uma nova caminhada. E nós estamos chegando ao Monte Sião. A Monte Sião. E eu gosto muito da passagem de Zacarias. E Zacarias diz que haverá um tempo que o povo judeu olhará para o Senhor Jesus. E eles perguntarão: que feridas são essas? E o nosso Senhor vai dizer: essas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus irmãos. E eu fico pensando na igreja que esse trabalho de conviver e viver em comunidade é desafiador. Nós somos também feridos na casa dos nossos irmãos muitas vezes. Nós somos muitas vezes incompreendidos, maltratados, desapontados. E nós precisamos prestar atenção de que nós somos chamados para viver em família. Se formos feridos, nós precisamos, então, perdoar e liberar cura. Que Deus possa realmente nos abençoar. Eu queria tanto compartilhar isso com os irmãos, porque um dia eu acordei e veio um sentimento tão forte, e eu acordo muito, muito cedo, sobre a questão de Sansão, e Deus me falou o coração de que muitas vezes nós estamos aprisionados a desejos que não é a vontade dele para a nossa vida. E a gente olha e a gente então compreende que é isso. Está obstinado a respeito de um determinado querer, pode ser uma coisa que não provém do Senhor. E nós precisamos prestar atenção. Pode ser que nós realmente venhamos a trilhar um caminho que Deus não tinha para a nossa vida. Então, que o Senhor nos dê graça e sabedoria, temor e fé, para a gente caminhar na esperança, na luz, no sentimento da palavra. E que Ele possa realmente nos abençoar. Eu queria muito compartilhar com os irmãos esse sentimento, que foi muito forte no meu coração. E que Deus abençoe os irmãos.